Olá, meus queridos que acompanham aqui o nosso canal, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês um evento de grande relevância que aconteceu hoje à tarde, dia 23 de novembro de 2022. Em Brasília, alguns senadores se reuniram e protocolaram um pedido de impeachment para o ministro Luiz Roberto Barroso. Aquele mesmo ministro que, quando foi abordado por um brasileiro em Nova York, falou aquela frase que até virou meme: perdeu o mané, não amola. E essa frase não é o motivo pelo qual protocolaram esse pedido de impeachment. Eu vou trazer para vocês aqui os 3 pontos que fizeram esse grupo de senadores pedirem o impeachment desse ministro. Mas antes, eu quero que você entenda que esse acontecimento de hoje, pode ter uma conexão com as profecias. Até porque, irmãos, a gente está falando aqui não só de eventos naturais. A gente sabe que no mundo espiritual existe uma guerra entre o bem e o mal, entre luz e as trevas. E isso são eventos que, à luz das Escrituras, é uma realidade clara. Por isso, antes de tudo, eu quero que você entenda que há uma necessidade do cristão, do povo escolhido de Deus, se posicionar em oração, buscando a Deus, porque esse é o momento propício de nós buscarmos mais a presença de Deus, orarmos mais pela nação brasileira. E aqui também deixo claro um posicionamento das Escrituras, que, como está em Romanos 13, do 1 ao 7, é sim conveniente que o povo de Deus seja sujeito às autoridades estabelecidas por Deus, salvo, escute bem, salvo quando essas autoridades não estimam, não respeitam a palavra de Deus e ferem os teus princípios. E a Bíblia Sagrada tem uma passagem que endossa isso que eu estou dizendo. Está lá em Atos 5:29, quando os apóstolos disseram assim: mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Episódio esse onde eles estavam sendo confrontados quanto à sua fé, então foi declarado essa fala. Preste atenção, meus irmãos, como eu disse a princípio, temos que estar em oração pelo nosso país. Então não se esqueça, quanto mais você buscar Deus, menos sentimentos ruins vão ficar no seu coração. Nós estamos vendo pessoas hoje perderem as suas identidades, falando mal, gritando, amaldiçoando, desejando até a morte de pessoas, porque elas acreditam em determinados ideais e elas não medem esforços para poder chegar naquele objetivo. E a Bíblia Sagrada não nos ensina dessa forma. Nós não podemos atravessar um princípio tão claro das Escrituras Sagradas de que é amar o próximo como a nós mesmos. Então não se perca. Vamos defender o que acreditamos sem perder a essência que Deus colocou em nós através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Preste atenção. Hoje à tarde, o senador Eduardo Girão, ele se reuniu com alguns senadores e ele colocou 3 pontuações pelo qual estão fazendo um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro ponto: circula em Brasília uma PEC do voto auditável, que é aquele voto que, quando o eleitor faz o seu voto ali na urna eletrônica, saísse ali um comprovante impresso e ele colocasse esse comprovante em uma urna. Caso desse um problema na urna eletrônica, as votações pudessem ser apuradas pelo voto impresso. E detalhe, segundo a fala do senador Eduardo Girão, o ministro Luiz Barroso fez uma reunião com líderes partidários um dia antes da votação dessa PEC. E detalhe, exposto também, é claro, estou aqui colocando as falas do senador Eduardo Girão, que diz que a mesa de deputados estava composta por pessoas que eram a favor desse voto auditável, ou seja, a favor do voto impresso. E quando o Luiz Barroso fez essa reunião um dia antes, quando chega no dia da votação, todo o grupo de deputados foi modificado. E o grupo que estava a favor saiu da bancada, dando lugar a um grupo de deputados que era contra o voto impresso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o próprio senador também coloca nessa coletiva de hoje à tarde
e ele diz que o ministro Luiz Barroso fez palestras defendendo o aborto e a legalização de drogas no nosso país. E ele mesmo, ele próprio, fez uma votação a favor desses dois tópicos que eu acabei de citar. Terceiro ponto, segundo fala do senhor Eduardo Girão, senador, ele disse que houve um jantar entre Luiz Barroso e o advogado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E também, pessoal, é válido ressaltar que o Luiz Barroso, o ministro, ele votou para que os processos do candidato Lula viessem a ser arquivados, derrubados, e ele recebesse a elegibilidade para poder participar, então, das eleições para a presidência da República em 2022. Como a gente pôde contemplar, em outras palavras, ele é uma das pessoas que ajudou Lula a se eleger. Então, pessoal, eu também vou ressaltar que não só esse pedido foi feito de impeachment para o Luiz Barroso, mas também, há dias atrás, foram feitos também pedidos de impeachment para o ministro Alexandre de Moraes. Agora, uma palavra do senador Lazier Martins é que ele não sabe se o presidente do Senado vai dar continuidade no processo desses impeachments. Porque, segundo ele, fala agora do senador Lazier Martins, muitos pedidos foram arquivados. Mas eu quero aqui dizer para você que acompanha o nosso canal que vamos continuar orando pelo nosso país, para que o nosso país, o nosso Brasil, ele tome a direção certa. Sabemos que a Bíblia Sagrada diz, em Provérbios 16, 18, que do homem são as preparações do coração, mas a resposta final vem da boca de Deus. Vamos confiar no nosso Deus, Ele sabe o melhor para o nosso país. E eu tenho certeza que pela igreja brasileira ser uma escolha, uma eleição de Deus confirmada por vários profetas, a nação brasileira, ela não vai ser uma derrota, mas vai ser uma nação vitoriosa, uma nação que vai se destacar pelo triunfo acima da corrupção, das trevas e de todo o poder maligno, em nome de Jesus. Tá bom? Coloca aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Que Deus abençoe você, sua família, abençoe o Brasil. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Então, no nosso modo de entender, isso é uma interferência direta de um poder sobre o outro. Segundo ponto, que é público e notório, a gente coloca aqui os dados todos, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. Pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e o Código de Processo Civil e principalmente a Constituição Federal, ele tinha que declarar suspeito, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas no Brasil. Então, como ele fez palestra como um militante da causa, defendendo isso dá conflito de interesse flagrante. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª Vara de Curitiba, ou seja,
ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Alguém poderá perguntar, mas vocês ainda acreditam que tenha andamento qualquer desses pedidos de impeachment? Poderíamos dizer, olha, pelo retrospecto não há muita esperança, mas não é por isso que vamos deixar de cumprir a obrigação. São tantos os ministros que aparelham o Supremo já há alguns anos, desvirtuando completamente o sentido da justiça, que nós vamos continuar batendo enquanto for possível, enquanto tivermos vozes, porque há tentativas, inclusive cada vez maiores, de calarem a nossa voz. Então, estamos entrando com mais um pedido de impeachment, desta vez por aqueles fatos aqui levantados pelo senador Girão, contra este ministro que tripudiou de um cidadão brasileiro que o tratava com toda a educação